Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 8 de março de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos fazer o capítulo 21, item 10, os falsos profetas da erraticidade. E nós vamos iniciar pela leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 142, Um Só Senhor. Anotação de Lucas, comentário de Emmanuel, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lucas capítulo 16, versículo 13, fala do nosso Senhor Jesus: nenhum servo pode servir a dois senhores. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? É como se fosse assim: olha, nós vamos. Eu estou dirigindo dois centros, um para limpar e outro para sujar. É um antagonismo total, né? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro de vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Emmanuel. E assim, perante a Ti, Senhor Deus Pai, de amor e luz, te agradecemos a oportunidade de chegarmos a esta casa, para que possamos ter um pouco de entendimento do Teu Evangelho, Senhor Deus. A Jesus, nosso irmão maior, que possamos, Senhor, absorver tudo aquilo que iremos aprender na noite de hoje, para o nosso melhoramento, para a nossa reforma íntima, principalmente para sermos melhores, homens de bem, pessoas pacíficas, serenas, mesmo com todas as dificuldades e todos os problemas que nos aparecem todos os dias. Que a espiritualidade amiga e benfeitora nos oriente, nos instrui e nos auxilie na noite de hoje. Que seja feita a vontade de nosso Deus Pai, que assim seja. Muito bem. Os falsos profetas da erraticidade. Erraticidade, vamos explicar, são aquele caso de
O que nós vamos chamar de espírito são pessoas que foram encarnadas e que uma vez o corpo físico cessou, volta a ser o quê? Espírito. Então, quando a gente está na carne, no corpo, encarnada, somos almas. Quando a morte física chega, que a gente sai do corpo, nós somos chamados agora espírito. Então, o espírito em uma erraticidade são espíritos que estão aguardando para renascer. Então, todos os espíritos que estão aguardando para renascer é porque ainda estão no processo de evolução. Então, eles necessitam reencarnar. Então, aí nós vamos chamar de erraticidade, tá? São espíritos que estão na erraticidade. Então, ele diz, existem os falsos profetas. Profetas são aqueles que profetizam, aqueles que vêm trazer orientações, aquele que vem falar do que poderá acontecer, tá? Que hoje nós vamos chamar de médiuns, mas na época do nosso Senhor Jesus, no Antigo Testamento, o termo era realmente profeta, não existia o termo médium. Médium é uma palavra, uma etimologia criada por Kardec, tá? Médium, perispírito, reencarnação, são palavras, como diz Kardec, para uma nova ciência, novos termos. Então ele foi criando termos para explicar a ciência espírita. Então ele diz que existem os falsos profetas da erraticidade. Vamos lá? Os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados, porque nos estudos anteriores a gente estava estudando os falsos profetas que estão aqui na Terra. Encontram-se também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Ou seja, eles não podem parar, mas podem retardar. Então, parar a evolução não tem como, mas retardar pode. O que eu poderia fazer em 100 anos, eu vou fazer em 300. E ele usou uma palavra aqui, olha, desunião. Olha só, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. O que é emancipar? Emancipar. O que é a palavra? Fulano emancipou. Tomou maioridade, né? Tomou Consciência de si mesmo. Tomou a rédea da situação dele. Lançando-lhe sutilmente esses espíritos, lançando-lhe sutilmente os seus sistemas absurdos. O que são os sistemas? Quando nós vamos estudar o livro dos médiuns, tem um capítulo só intitulado 2 sistemas. Então, tem espíritos que se comunicam em reunião mediúnica e vem trazendo sistemas mesmo. Olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Olha, você tem que vestir a roupa tal, você tem que usar água tal, você tem que usar a garrafa tal. Olha, você tem que estar sem chinelo, com chinelo. Olha, você tem que dar 3 pulos, tem que dar 4 voltas. Olha, tem que ser numa sexta-feira. Olha, tem que ser 7 vezes. Olha, são sistemas. Diz, olha, para o trabalho que vocês querem fazer, porque ele se denomina profeta. O termo é falso profeta da erraticidade. Então, ele, espírito, se denomina um espírito superior. E ele vem à reunião mediúnica, ele começa a dar sistemas. E o povo vai caindo. Então, aqui Kardec, na verdade não é Kardec, é Erasto. Erasto vai nos mostrando justamente como identificar os falsos profetas. O primeiro ponto aqui que ele fala é justamente o quê? Criar a discórdia, a desunião. Ele semeia a desunião no grupo, na instituição. Ele começa, mas a coisa é tão sutil que ele vai dando, ele fala de Deus, de Jesus, aí deixa um veneno no final, que já joga um contra o outro, que já faz com que um se sinta superior que o outro, entendeu? Porque eles acabam aguçando a nossa vaidade e o nosso orgulho, entendeu? Muito atento. Imagina numa reunião mediúnica, o Espírito se vira para mim e diz assim: Conceição, você é uma líder natural. Você foi uma escolhida de Deus para esse trabalho. Não permita que ninguém fale. Aí a Conceição já tufa o peito. Você está entendendo? É assim que eles atuam. Faz com que a pessoa se sinta importante, inclusive missionária. Você é um excelente médium. O Espírito superior não se submete, não faz isso.
Por quê, gente? Porque ele sabe que a nossa maior ferida, as nossas 3 maiores feridas é a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Então eles não veem hipótese alguma dar qualquer informação que nos envaideça, lançando-lhes sutilmente os seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. Então a primeira coisa, eles vão fazendo o quê? Fazendo um movimento de quê? Fazendo um movimento de conquistando. Uma vez conquistando, que o médium tem plena confiança nele, ele diz: agora é comigo, o médium vai fazer o que eu quiser. E para melhor fascinarem. O que é a fascinação? A fascinação, você perde a linha do raciocínio. Você perde o movimento da lógica. Entendeu? Você está fascinado. Você não pensa. Se o Espírito disser assim, para você ler melhor o Evangelho, é melhor você ler de cabeça para baixo, encostado no canto da sala, em uma sexta-feira. Porque você encostado de cabeça para baixo, todo o seu sangue, e aí ele vai inventando um sistema, e o médium, como está fascinado, ele acredita tudo como verdade. Entendeu? Ele diz: e para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias absurdas, absurda é por minha conta, mas quase sempre são absurdas, se apoderam sem o mínimo escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Então, o que a gente mais vê, olha, quem é o mentor da casa? É o doutor Bezerra de Menezes. Quem é o mentor da casa? É Joana de Ângeles, é Emmanuel, é não sei o quê, é não sei... Nomes assim pomposos. Tem uns que é até Maria, mãe de Jesus. Como ele diz aqui, que só pronunciariam um nome com muito respeito, os homens pronunciariam. E eles não têm, eles se apoderam mesmo. Sou fulano de tal. E a pessoa, o meu mentor espiritual é o fulano, e se envaidece todo. O mentor espiritual de Chico era Emmanuel, mas só o que ele sabia era isso, era Emmanuel. Que se apresentava com roupa romana. Mas ele poderia ter usado o Padre Manuel da Nóbrega. Ele poderia ter usado o nome do senador. Emmanuel, que dentro do Novo Testamento a palavra Emmanuel, o significado na tradução é Deus conosco. Então, neutro. O próprio André Luiz, ele deu um pseudônimo, ele poderia ter usado o nome do médico famoso, ele não usou. Ele disse: como o senhor se chama? André Luiz, que era o nome do irmão do Chico, que estava naquele momento dormindo, porque ele se apresentou a primeira vez para o Chico dentro do quarto do Chico. E quem estava dormindo na outra cama que o Chico dividia era o irmão de Chico, com o nome de André Luiz. Então ele disse: qual é seu nome? Ele olhou e disse: André Luiz. Como dizer assim, sou teu irmão. Então em nenhum momento fez qualquer movimento de nomes. Nós temos o livro Parnaso de Além Túmulo, que aí tem vários poetas assinando, mas que para quem conhece cada poeta, quando foram fazer a avaliação, perceberam que escrevia realmente à maneira do poeta. Era inconteste, é a forma de fulano escrever. Entendeu? Mas tenhamos muito cuidado com os nomes, tá? São eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, rivalidade, né? Nosso grupo aqui está fazendo um trabalho belíssimo. Seremos diferentes dentro do movimento. E e o povo vai descendo. E para melhor, então, são eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros,
e a se olharem com prevenção. Então, o que ele faz? Ele faz um movimento, o seu grupo é melhor, o nosso sistema é o melhor, você não tem por que estar indo com os outros, aqui nós nos bastamos. Então, esse movimento de isolar a casa espírita, isso já é um movimento de fascinação. Por isso que o nosso doutor Bezerra vem, através da mensagem de Chico Xavier, falando o quê? Dessa integração do movimento espírita, dessa unificação. Nós precisamos nos unir, nós precisamos estar juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Então, uma casa espírita jamais deverá se isolar e fazer um trabalho isolado. Isso é um perigo enorme. Então, são eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem um dos outros e a se olharem com prevenção, sempre desconfiando, né? Só isso já seria bastante para os desmascarar. Por quê? Só o fato do espírito vir, plantar discórdia e fazer com que o grupo comece a se isolar, a fazer um trabalho único ali isolado, isso já é o suficiente para desmascarar esses espíritos, apresentando o quê? Que não são espíritos do bem, são espíritos realmente o quê? Falsos. Só isso bastaria. Quem está falando é Erasto. Porque procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões. Aí ele vem e pega bem duro o Erasto. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseira cilada. Grosseira cilada. Cegos são os homens que se deixam cair em tão grosseira cilada. Qual é a grosseira? Volto a repetir. Espíritos que vêm usando nomes pomposos, que vêm ao grupo solicitando que o grupo se isole, porque ele só se basta, entendeu? E muito elogio. E fazendo com que comece a acontecer as intrigas e as divisões no próprio grupo. Ficou claro isso? Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Quais são? Espíritos da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Então, ele diz, se é um espírito superior, a primeira coisa de um espírito superior, eles são muito racionais, são muito inteligentes, mas são de uma lógica perfeita. Aí ele vem e te traz um sistema. Olha, você tem que fazer 7 passos, 7 semanas. Eu vi recentemente, Evangelho meia-noite, 8 vezes por semana. Tá, aí parou. Então, vamos dizer. A primeiro ponto, se é um espírito superior, não passava essas regras todas, porque não é a hora e nem a quantidade. Toda e qualquer mudança, para que se eu estiver sobre uma ação obsessiva, se eu estiver sobre uma ação de obsessão, só existe um caminho para eu me livrar dessa obsessão. Não é banho gelado, banho de sal grosso, nada disso. A única forma de eu me libertar é eu mudando o meu padrão mental. Acabou. Não tem outro jeito. Passe, não resolve. Não resolve. Passe e dá uma aliviada. Mas se nós não mudarmos o psiquismo da gente, continua a obsessão. E te leva à loucura. Te faz perder uma encarnação inteira. Então é conduta mental. Eu tenho que mudar a minha conduta mental. Eu tenho que me tornar um ser humano melhor. E eu tenho que fazer um esforço enorme para sair desse marasmo que eu estou há séculos. Acabou. Agora ele vem te dando um monte de regrinhas, aí não cabe mais. Então esse é o primeiro ponto. Se espírita Então se ele não raciocina, eu raciocino. Eu sei que isso não vai resolver. É bom tomar água magnetizada? Ajuda, mas é paliativo. É bom tomar passe? É bom, mas é paliativo. O que vai me libertar de uma obsessão, seja uma auto-obsessão ou uma obsessão,
É quando eu mudo minha padrão mental, quando eu mudo minha forma de ser, quando eu me torno um ser humano melhor. O que mais irrita um obsessor? É ele olhar para você e dizer a mesma coisinha de sempre. Não mudou nada. Pronto. Agora, quando um obsessor, um inimigo nosso do passado, que olha para a gente e que vê o esforço que a gente está fazendo, ele até se sensibiliza. Vou largar de mão. É igual quando a gente vê alguém que fez mal para a gente, nessa encarnação mesmo, que fez muito mal para a gente, e a gente olha e vê a pessoa fazendo a mesma coisa, como é que você se sente? Agora, quando você olha para a pessoa e vê que a pessoa mudou, que a pessoa está se esforçando, que a pessoa baixou a ponta do nariz, né? O negócio não toma uma proporção menor dentro da gente, você diz, olha, fulano realmente mudou, né? Com a gente não acontece assim? Com eles também, porque eles também são gente, com a única diferença que não tem mais o corpo, mas as emoções são as mesmas, numa potência até maior. Ele diz assim, concordai, pois, comigo, todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e até mesmo ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Só que isso é que nos falta. Imagina um espírito vir numa reunião mediúnica e dizer, olha, vocês têm que estar na cantina, vocês não podem mais servir isso, vocês têm que servir aquilo. Olha, na cantina, porque tem isso, você tem que servir a isso. Gente, pelo amor de Deus. Espírito não se submete a isso. Ou é um espírito brincalhão, tirando sarro do grupo, ou é um médium obsidiado mesmo. O médico está com neurose de dieta e quer que todo mundo entre. Então, olha que nível os trabalhos mediúnicos desceram. Olha que nível. Quando formula, então, um sistema que as mais rudimentares nações seriam ignorantes. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é sempre apreciada pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Então é isso. Às vezes o grupo não consegue entender, mas quando o grupo põe para a massa devia ser, gente, isso é ridículo. Aí acaba o médium, o grupo, se passando por ridículo. Porque não é o espírito que vai lá, não. Quem vai lá é o encarnado da notícia. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual os dois encontram mais ecos e simpatias. Aí ele grifa ainda. Realmente, seria ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que os veja aumentar continuamente. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo restrito. Faz que ela surja em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Por exemplo, quem não conhece Kardec é o codificador. Foi o homem que organizou um trabalho da espiritualidade. As comunicações, as mensagens chegavam de todos os lugares do mundo. Psicografia de todos os lugares do mundo, e ele ia organizando e as mensagens iam se encontrando. Quando ele, Kardec, foi escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, pegando as anotações, ele não falou a ninguém. Ele foi para uma fazenda de um amigo, ficou lá isolado, porque essa obra precisava de muita concentração. E chegou uma mensagem psicografada para ele, dizendo para que ele se concentrasse, porque esse seria o maior trabalho que ele iria realizar. E ele não tinha comentado com ninguém. Para todos ele estaria de férias. Para você ver como a espiritualidade estava lá. Então as mensagens chegavam de todos os pontos. É isso que ele quer dizer. A verdade não pode estar limitada a um grupo. Em hipótese alguma. A verdade, quando vem, ela vem de todos os pontos. Faz que ela surja em diferentes pontos. Repele sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros
exclusivos, repele sem piedade, não aceita, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos. E, gente, a gente ainda tem que fazer uma autoavaliação. Será que quando eu estou convivendo no dia a dia, eu sou da fofoquinha, eu sou da intriga, eu sou que joga uma pessoa contra a outra, eu sou aquela que quero dominar e que a minha ideia tem que prevalecer? Isso está mostrando a minha classificação. Então nós temos que fazer aqui, porque a gente está falando do espírito, mas a gente pode estar se identificando com esses espíritos. Dispensando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que? Déspotas públicos. O que é o déspota, gente? Só para a gente recordar. Pessoa que governa conforme lhe apraz. Os que lhes são dependentes. Que não tolera que a sua vontade seja contraditada. Esse é o tirano, esse é o déspota. Que revela autoritarismo, tá? É o autoritário. Então, o déspotas públicos ou na intimidade do lar. Ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Nesses casos, há sempre motivo legítimo para suspeição. Tende certeza, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios, e não a este ou aquele com exclusão dos outros. Nenhum médio é perfeito, se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando o médio só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médio e todo grupo que se julguem privilegiados por obterem comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham sob domínio de uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo, quando o espírito dominador se exibe com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, não permitindo que seja empregado despropositadamente. E normalmente quando esses espíritos vêm, eles vêm com tanta... O espírito superior realmente, eles praticamente não dizem o nome. E não é preciso nem falar que a presença deles invade uma vibração que é incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médio pode ser fascinado e um grupo pode ser iludido. Mas o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida, a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações que os principais médios recebem, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Essa mensagem foi de Erasto, discípulo de Paulo, em Paris, 1862. Hoje, talvez a gente leia isso aqui, não faz tanta lógica assim, mas na época de Kardec, quando estava surgindo o espiritismo, do jeito que ele recebeu muitas comunicações belíssimas, ele recebeu muitas comunicações ridículas, e ele conseguia. E só que dessas comunicações ridículas foram formando grupinhos
Tinham vários grupos dentro da sociedade espírita fazendo sistema, mas grupinho dirigido por espíritos brincalhões. Por isso que Kardec diz, tanto é que acabaram. Todos os sistemas acabaram. E o espiritismo foi crescendo, crescendo. Gente, teve um grupo que se desassociou de Kardec porque não queria religião, queria só ciência e filosofia. E proibiram, não queria que Kardec fizesse prece. Kardec disse, pois nós vamos fazer prece. Para você ver o início do espiritismo, a confusão que foi. Alguma pergunta? Então, agradecemos a Jesus por mais essa atividade e até o nosso próximo Evangelho segundo o Espiritismo.